Olá pessoal, boa tarde a todos. É um prazer, é uma alegria estar com vocês mais uma vez para mais uma aula de história. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos que a gente iniciou na aula de ontem. Bem, na aula de ontem nós vimos o contexto histórico pela qual a região do Nordeste e o interior nordestino estava passando lá no finalzinho do século XIX e início do século XX. Nós vimos que a maioria da população nesse período, a população do interior nordestino, estavam passando por sérios problemas, causados principalmente pela falta de chuva, pela falta de água na região. A maioria das pessoas sobreviviam da prática da agricultura e da criação de alguns animais. Então, a partir desse cenário, elas passaram a ter dificuldade de sobreviver. Algumas, inclusive, passavam fome, passavam muitas necessidades. E foi nesse cenário que surgiram figuras messiânicas. E uma dessas figuras messiânicas que a gente estudou foi justamente Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele teve uma atuação muito grande em vários estados do Nordeste. E ele foi o responsável por fundar a comunidade de Canudos. Na aula de hoje, nós vamos ver como que Antônio Conselheiros e seus seguidores eles conseguiram desagradar os poderosos da época. E esses poderosos uniram força para poder aniquilar, para poder destruir o arraial. Antes de iniciar os nossos conteúdos propriamente ditos, eu queria trazer para vocês a indicação de leitura, não é isso? A minha indicação de leitura é essa obra aí, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Essa obra, Os Sertões, ela foi publicada no ano de 1902. Ela traz um relato histórico sobre o que foi a Guerra de Canudos, lógico que de acordo com a visão de Euclides da Cunha. Mas é uma obra muito boa, é uma obra muito interessante. Aqueles que tiverem a oportunidade de fazer a leitura, com certeza vai ter os seus conhecimentos enriquecidos relacionados a esse assunto. Aqueles que não têm a obra em casa podem estarem pesquisando resumos na internet. Vocês vão encontrar esses resumos e também vai ser muito bom para enriquecer os conhecimentos de vocês. Tá certo? Bem, para início, a gente destacou que a implantação do regime republicano aqui no Brasil, os sertanejos que habitavam a região de Canudos não contestavam os novos métodos do governo, mas houve algumas mobilizações contra a cobrança de impostos. A gente inclusive viu que Antônio Conselheiro e seus seguidores queimaram o edital que regulamentava a cobrança de impostos em um município da Bahia. Isso fez com que a igreja, os grandes proprietários de terra e a imprensa ficassem incomodados com as manifestações de Canudos, que por sinal estava atraindo diversas pessoas. As pessoas iam para aquela região porque eles viam em Canudos a oportunidade de fugir do cenário de necessidade, de fome, pelo qual muitos estavam passando nessa época aí. Então eles viam na comunidade de Canudos uma oportunidade de melhores condições de vida, de melhores condições de sobrevivência. Sobre o arraial, no arraial foram construídas escolas, armazéns, depósitos de armas e igrejas. Outra coisa a se destacar é que em Canudos a terra era de todos e os moradores criavam animais, praticavam a agricultura para a subsistência de todos. Ou seja, em Canudos não existia propriedade privada. A pessoa não cercava, não delimitava um pedaço de terra e dizia: isso me pertence, pertence somente a mim. Não, a terra pertencia a todos. Tá certo? Então esse é um aspecto importante de como que funcionava a distribuição de terras lá em Canudos. As casas eram pequenas, feitas de pau a pique, como a gente inclusive já viu lá na aula passada. Eventualmente, as pessoas trocavam produtos com municípios vizinhos. Quinzenalmente, a comunidade recebia a visita de um vigário. Esse vigário fazia a visita na comunidade mesmo contra a vontade da igreja na época.
Na comunidade, esse vigário realizava missas e batizados. Mas como era a convivência entre os habitantes na comunidade? Bem, essa convivência entre os habitantes da comunidade era pautada por uma moral muito rígida. Esse é um aspecto interessante a se destacar. Antônio Conselheiro, ele destacava, ele impôs isso, uma moral muito rígida. Por exemplo, eram muito severas as punições aplicadas em casos de furto e violência sexual. O camarada que praticasse furto ou violência sexual, ele era punido rigorosamente, tá certo? Então esse é um ponto a se destacar sobre a comunidade de Canudos. E aí vocês podem observar a localização geográfica do arraial. Bem, para Antônio Conselheiro, o método republicano implantado no Brasil era a representação do fim dos tempos. E com isso, foi construída uma imagem de que Antônio Conselheiro e seus seguidores eram perigosos monarquistas. Inclusive, os jornais da época divulgavam muito essa imagem aí de Antônio Conselheiro, de um cara que defendia a monarquia e que era contra a república. E com isso, vamos dizer assim, ele, Antônio Conselheiro, e a comunidade de Canudos conseguiram atrair, de certa forma, desagradar vários poderosos do período. Quem eram esses poderosos? Os proprietários rurais, o clero, o governo da Bahia e o governo federal. Sobre os proprietários rurais, os proprietários rurais viam a comunidade de Canudos como um problema. Por quê? Porque a comunidade estava atraindo cada vez mais pessoas. E os trabalhadores rurais daquela época preferiam ir morar em Canudos do que se sujeitar a trabalhar nas grandes fazendas para os grandes fazendeiros do período. Então eles estavam perdendo mão de obra para a comunidade. O clero. O alto clero local, por sua vez, se via incapaz de persuadir os moradores a abandonar a comunidade. Esses moradores, eles preferiam seguir as ideias de Antônio Conselheiro do que seguir as ideias do clero naquele período. Então eles passaram, de certa forma, a fazer oposição à comunidade. Já o governo da Bahia e o governo federal viam as ideias desenvolvidas dentro da comunidade como algo muito perigoso. Vocês lembram que eu citei que lá a terra pertencia a todos, não existia uma propriedade privada. Então é uma ideia que era justamente ia de encontro aos ideais republicanos defendidos pela elite na época. Então, dessa forma, Antônio Conselheiro e a comunidade de Canudos conseguiram atrair, de certa forma, o ódio da elite poderosa do Brasil na época. A existência de Canudos desagradava a elite, mas faltava um pretexto para a sua eliminação. Esse pretexto surgiu no ano de 1896, quando conselheiristas compraram em Juazeiro madeira para a construção de uma igreja. Mesmo tendo sido paga antecipadamente, essa mercadoria não foi entregue pelos comerciantes que seguiam instruções das autoridades locais e do Estado. Os membros do Arraial de Canudos se mobilizaram para retirar o material à força. A partir de então, a elite política da época encontraram o pretexto ideal para poder se organizar e atacar o Arraial. Sabendo dessa intenção dos conselheiristas, o prefeito de Juazeiro solicitou ao governador o envio de tropas para enfrentá-los. O clima se acirrou e após alguns embates armados, os sertanejos eles conseguiram se sair vitoriosos. Ao longo do ano de 1897, Antônio Conselheiro e seus seguidores enfrentaram mais 3 forças militares enviadas pelo governo local, o governo do estado da Bahia, que contava com o apoio de soldados de vários estados do Brasil e também com armas do governo federal. Essas 3 expedições aí, os sertanejos de Canudos conseguiram vencer. Apesar deles estarem, vamos dizer assim, mal armados em relação aos militares
governistas, eles tinham conhecimento local, eles conheciam bem a região. E pelo fato de conhecerem bem a região, eles conseguiram fazer oposição fortemente e derrotar os soldados governistas no período. Porém, a fome e a sede ajudaram a enfraquecê-los diante das tropas oficiais. Então esse é um ponto interessante, eles conseguiram resistir até onde deu. Mas principalmente quando faltou alimentos, faltou água, eles passaram a enfrentar sérios problemas e aí a resistência ficou muito complicada nesse cenário. O Arraial ele foi derrotado em outubro de 1897, quando o 4º Batalhão de Soldados, comandado pelo Exército, cercou, bombardeou e incendiou a comunidade, matando quase toda a população. Os historiadores, os pesquisadores da época afirmam que foi um verdadeiro massacre. Homens, mulheres, idosos e crianças foram brutalmente assassinados nesse período aí. Dos mais de 25 mil habitantes que existiam em Canudos, poucos conseguiram sobreviver ao ataque oficial. Antônio Conselheiro, ele foi degolado e sua cabeça foi enviada para a Faculdade de Medicina da Bahia, a pedido da própria instituição. Por quê? Porque eles acreditavam que o comportamento de Antônio Conselheiro poderia ser explicado por alguns aspectos do seu cérebro. Então eles queriam fazer um estudo no cérebro de Antônio Conselheiro para poder entender o comportamento dele. Os poucos sobreviventes do massacre renderam-se em condições precárias, famintos, feridos e assustados. Essa foto aí vocês podem observar a organização militar para poder atacar o Arraial de Canudos. Essa última expedição ela contou com aproximadamente 12 mil pessoas, incluindo médicos e engenheiros. E essa outra imagem, vocês podem observar a rendição de conselheiristas às tropas do Exército. Observe a quantidade de pessoas. Então, se a gente for fazer uma análise da quantidade de pessoas que existiam lá em Canudos no auge do Arraial, algo em torno de 25 a 30 mil habitantes, poucos conseguiram sobreviver, como a gente pode observar aí na imagem. Canudos na atualidade. Bem, Canudos, nos dias atuais, é um município que faz parte do estado da Bahia. Ele foi emancipado no dia 25 de fevereiro do ano de 1985. E, segundo dados do IBGE, do ano de 2018, a população desse município de Canudos girava de algo em torno de 16 a 17 mil habitantes. Tá certo? Então, em resumo, a gente pode afirmar que as ideias, o que era desenvolvido lá dentro do Arraial de Canudos foi o principal motivo do ódio dos poderosos da época. Então, esses poderosos se uniram, juntaram-se para poder atacar e aniquilar o Arraial. Beleza? Então, a nossa aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. E caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem estarem tirando comigo a partir de agora. Certo? Até a próxima aula de História.